Boa noite, senhoras e senhores vereadores, caros internautas e todos aqui presentes. Sejam bem-vindos a esta sessão. Hoje quero aqui agradecer as presenças, já de início, da nossa procuradora do município, doutora Gilmara, mais a pessoa que está acompanhando ela ali, que eu esqueci de perguntar o nome, também agradeço a presença, Também tem aqui o colega meu de trabalho de muitos anos também, que é o Nivaldo, professor Nivaldo, e a todos aqui presentes que está hoje aqui, aos funcionários, aos internautas e todos dessa casa. Passo as mãos do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos senhores edis para esta sessão. Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, segundo secretário, boa noite, senhora e senhores vereadores, boa noite a doutor Carlos, nosso assessor jurídico, doutora Gilmara, nossa procuradora do município, em nome do Vardinho, quero cumprimentar todos presentes aqui nesta sessão, funcionários desta casa, internauta que nos assiste. Lista de presença dos vereadores, 28ª sessão ordinária, realizada na Câmara Municipal de Guapiara, em 6 de setembro de 2016. Senhor presidente, de acordo com a assinatura e haja vista, declaro todos presentes a essa 28ª sessão ordinária. Solicito do vereador José Flávio de Freitas para que faça a leitura da Bíblia em atendimento à resolução 03/2007. Boa noite, senhor presidente, senhores secretários e a todos os nobres edis, a todos que nos assistem via internet e a todos que se fazem presente neste plenário. Pelos frutos, por seus frutos os conhecereis. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7 e 16. Conforme determina o nosso regimento interno, existindo o número legal de presença sob a proteção de Deus Nosso Senhor, iniciamos nossos trabalhos. Está aberto a 28ª sessão ordinária desta casa. Salas das sessões em 3 de setembro de 2016. Desculpe uma pequena falha, hoje é 6 de setembro de 2016, Seguindo, indago aos senhores edis se há necessidade da leitura da ata da 27ª sessão ordinária, realizado em 30 de agosto de 2016. E sendo dispensada a leitura, coloco a mesma em discussão. E não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Não existindo o contrário, declaro aprovada por todos edis presentes. Indago novamente, senhores edis, se há necessidade da leitura da ata da 15ª sessão extraordinária, realizada em 30 de agosto de 2016. Sendo dispensada a leitura, coloco a mesma em discussão. E não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Não existindo o contrário, declaro aprovada por todos edis presentes. Passo a mão do secretário para que leia o convite aqui endereçado à Câmara da Festa da Primavera. Primeira Festa da Primavera. Venha comemorar conosco os 20 anos da EMIF Professora Berta Ratz de Oliveira. Festa a realizar-se no dia 10/9/2016, a partir das 17 horas. Você é nosso convidado especial.
não tendo hoje nada em pauta do dia, da ordem do dia, né? Então, deixo neste momento a tribuna à disposição do nobres colega, que quiser dela fazer uso ou suas explicações. Solicito o vice-presidente para que tome o assento para que eu possa fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, primeiro secretário, segundo secretário. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite à nossa companheira Maria Correia Coll, né, no qual cumprimento todos aqui que faz parte desta Câmara, né, todos os vereadores. Boa noite, o Vardinho, que sempre nos acompanha, né, todas as sessões se faz presente. Boa noite, mais uma vez, a doutora Gilmara. Boa noite ao Nivaldo. Boa noite a todos que acompanham, né, através da internet, né, que acompanha as sessões todas as terças-feiras. Companheiros aqui presentes, senhor presidente, hoje quero fazer uso da palavra para expressar um pouquinho daquilo que se chama indignação, dentro de tudo aquilo que a gente vem vendo, dentro de um cenário, principalmente brasileiro. E o que nós pudemos ver nos últimos dias, entristece, pois nós vemos que a democracia, ela, cada vez mais, ela não serve, mas sim ela serve para meia dúzia de pessoas, que acham que é defender a democracia. Eu digo isso porque o que nós vimos nos últimos acontecimentos, né, do afastamento da presidente, né, da Dilma, nós vimos claramente um golpe traçado, um golpe encaminhado dentro desses períodos de tudo o que ocorreu, porque não aceitaram a decisão da maioria do povo brasileiro que os elegeu na eleição de 2014. E tudo isso foi traçado, né, para que pudesse estar derrubando. E digo isso com afinidade e tranquilidade, por quê? Porque o que nós vimos, né, dentro desse julgamento, através de um Senado Federal que 81 julgou por mais de 53 milhões de brasileiros, a gente diz com tranquilidade porque como se pode, né, afastar o presidente ou caçar, né, afastar ela como presidente e não caçar o direito político. Isso deixou claro, escancarado, que era golpe, aquilo que nós vinha já falando há muito tempo, né, que a gente vinha já comentando com os companheiros, né, e nessa casa, por várias vezes, eu pronunciei isso, né, e isso ficou demonstrado porque nós vimos, né, os mesmos que votaram para afastar, não tiveram voto depois para caçar os direitos políticos dela. Por que será? Né? Por que será que ocorreu isso? Né? Porque era um golpe traçado, porque era aquilo que a gente dizia. Ou será também que é porque no dia de amanhã pode chegar neles, e eles têm medo também, né, que os seus cargos, os seus direitos políticos também, né, caia na mesma. Será que é isso também? Então, ficou uma dúvida. Acho que não só para mim, mas que para toda a classe política do nosso país, principalmente aqueles políticos de honestidade, de compromisso e seriedade com o povo. Né, isso entristeceu muito nos últimos dias, porque nós vemos que cada dia, né, esta democracia que é traçada, né, amanhã nós vamos comemorar 7 de setembro, o dia da independência. Agora eu pergunto, que independência é essa nesse país, né, que o povo não tem direito? Qual o direito do povo que ocorreu quando os elegeu? Né? 81 pessoas foi quem mudou toda a história de um país. Né? Provou que ela era ladrona? Não provou, todos nós sabemos, está às claras, está às mesas para qualquer uma pessoa ver. Né? Ver. Infelizmente, é um golpe, e isso a gente tem que estar tomando muito cuidado com isso, porque também vem por trás disso aí tudo uma questão agora política também, que muitas... Né, muito dos planos, muito daqueles projetos de desenvolvimento do nosso país já começaram a ser cortados.
né, nós sabemos, né, que aí está todo um projeto traçado para que a idade mínima da aposentadoria, previdência seja mudada. Nós sabemos que está aí traçada, né, as questões dos programas da agricultura familiar, que praticamente já estão tudo parado, né, já está sendo tesourado tudo, porque é onde vai cortar, é onde vai mexer com a classe pobre para que fortaleça a elite brasileira, né? Nós sabemos disso. Um outro ponto que é importante também, nós estar atento também e olhando, é a questão da agricultura, principalmente quando se trata, porque hoje nós que nós vemos, nós só vê lá agronegócio. Pode ligar a televisão, você vê agromilho, agrosoja, agrocana, agro não sei o quê, mas nós não vemos falar de mais de projeto da agricultura familiar, né? Então isso entristece muito a gente, entristece muito, acho que o nosso povo, muitos deles estão tristes com uma história que se traçou, né, que se planejou por uma meia dúzia de pessoas e que isto levou até o acontecimento agora, né? Então hoje eu queria falar isso, porque está engasgado há muitos dias para que eu pudesse falar, né, expressar um pouco daquilo que a gente sente, né, dentro de uma democracia que se diz um país democrático, mas a democracia vale para meia dúzia de pessoas, para quando se vale o interesse de pessoas, mas não para quando é o conjunto de uma sociedade. Meu boa noite a todos e que Deus abençoe. E não havendo mais nada a se tratar, nesta 28ª sessão ordinária, declaro a mesma encerrada. Uma boa noite a todos e que Deus acompanhe no seu retorno aos seus lares.